Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo, obrigado por estar assistindo essa aula, né? Essa vai ser uma aula e hoje eu vou falar sobre esse rapaz aqui que é o Robert Mapplethorpe e ele é um dos fotógrafos de nu artísticos que eu gosto bastante, né? Que ele é dos anos 70, assim, 60, 70 e 80. Ele morreu de AIDS em acho que 80 e pouco. Ele foi um fotógrafo artista, ele estudou artes e se firmou ali na fotografia, né, como fotógrafo e fez bastante retratos e tudo mais, né, assim, esses tipos de fotografia aqui, né. Ele fotografou muitas atrizes, muitos artistas famosos e fez bastante fotos de nu também. Esses daqui são os trabalhos mais comportados e mais normais que ele tem, né? E fotografou bastante flor e nu masculino e feminino. E vários outros artistas também, né? E atrizes e pessoas famosas, porque ele convivia nesse meio, tinha livre acesso a esse a alta roda social, a tudo que ele talvez pudesse participar, né? E ele é um grande fotógrafo porque ele também fazia, ele tinha uma equipe que fazia esse o material fotográfico dele, assim, fazia principalmente o papel fotográfico onde eram ampliadas essas fotografias. Isso era produzido artesanalmente por uma equipe e ampliava-se artesanalmente. E ele também era um bom fotógrafo, esse estilo simples da fotografia que usa apenas, normalmente, né, usa apenas um fundo de uma cor e uma pessoa ou duas pessoas e mais nada assim. Ele usa essa expressão do modelo, né, do corpo do modelo ou do rosto do modelo e de tudo mais para transmitir algum tipo de ideia que ele quer transmitir. Esse trabalho dele aqui não é o trabalho principal que tem das fotografias dele, né? Porque as fotos mesmo do trabalho que ele, uma das últimas exposições que ele fez, né? E que não pôde ser expostas, né? Primeiro foram expostas, mas foram tão controversas assim, foram tão cenas tão obscenas que gerou um protesto público, gerou um monte de problemas com essa moralidade que existia, né? Levando em conta essa moralidade, assim, ele foi totalmente contra, assim, ele foi o contraponto da ideia da moralidade americana, ali, a norte-americana principalmente, porque ele morava em Nova York, né? E ele mostra todo esse outro lado, assim, por trás desse conservadorismo e dessa moralidade americana, sobre essa parte sexual, homossexual e coisas assim. Nessa época dos anos 60, 70, a sociedade norte-americana vivia uma padronização, assim, a moralização da sociedade deles, né? Então se vendia uma sociedade pura, honesta e sem nada, né? Não, ninguém traía, ninguém acontecia nada, né? Então a gente consegue ver isso através desses desenhos animados aqui que eram a família Jetsons, a família Flintstones, né, a qual mais, e várias outras famílias Simpsons nos dias de hoje, né? Então, todas essas famílias, assim, todos esses tipos de desenhos, essas ideias, a publicidade que se vendiam, tipo a propaganda de margarina, onde mostra a família perfeita, mostra uma vida em comunidade perfeita, onde só o mais mal ali da história é o chefe da empresa, coisas assim, né? E por trás dessa vida perfeita que se vendia pela TV, revistas e coisas assim, né? Vendia-se a forma como as pessoas deveriam se portar assim para serem aceitas na sociedade. E nas fotografias dele, ele mostrou um outro lado assim totalmente contrário a isso, né? Mostrou a parte oculta assim que existe na sociedade, que existe até hoje, né? E como as fotos dele são dos anos 70 mais ou menos, e ele mostra assim muito antes de existir esses sites pornôs que hoje em dia existem, né, pela internet, que no tempo dele não tinha internet, existia a pornografia, mas era muito mais oculta, né, muito mais escondida do que é hoje em dia.
Então, ele mostrou uma coisa muito além da pornografia, né? Ele mostrou essas fantasias que existem nas pessoas, né? Mesmo nas que são moralistas, né? Nas que têm aquela ideia plena da moralidade para os outros, mas por trás dessa vida moralista, assim, ele tem essa parte escondida onde ele mostra todas as fantasias reais, né? Então ele mostrava assim um contraponto, um contrassenso dessa vida moralista que se vendia, que era uma realidade ilusória, e ele mostrava esse outro lado da fantasia das pessoas, né, que é a fantasia oculta no nosso inconsciente ali, na nossa vida secreta, né, na nossa vida privada, e ele mostrava isso totalmente ali no que essa parte existe, né, essa parte da fantasia real, né? Que por baixo de todo esse manto de moralidade existia um submundo assim de bizarrice, né, de um submundo sexual assim muito bizarro até, né? Porque as fotos deles não tem como ser mostrada aqui pela internet porque é proibido, né? Porque existem fotos muito fortes assim, e não são fotos pornográficas, elas são fotos artísticas mostrando assim uma atividade assim, real de uma fantasia sexual humana e até onde vai assim essa fantasia sexual por baixo desse manto conservador, né? Então ele é um fotógrafo importante e por isso que as fotos dele valem muito também, né? Todos esses trabalhos dele pertencem a museus e colecionadores, né? Então isso também dificilmente vai para leilão. E você vendo o trabalho dele, você vai ver que existe muita coisa assim desse lado negro do ser humano, né? Essas coisas aqui do Pentágono de ponta-cabeça, essas coisas. E isso que ele mostra está escondido dentro da nossa personalidade, né? Dessa nossa vivência assim, em sociedade. Né? Então a sociedade se mostra boa, né? Ela se mostra querendo ser boa, mas existe um oculto dentro das pessoas que acaba se mostrando na parte noturna, principalmente, né? Que é onde aparecem essas coisas mais estranhas, né? E talvez pro lado do mal, não sei, mas aparece esse lado estranho, esse lado oculto da personalidade humana, que é o que ele mostra nas fotografias dele, e é o que faz dele um fotógrafo consciente da época dele, assim, e mostrando o que é essa parte oculta do ser humano. Pelo menos eu acho assim, né? Então, isso é a opinião minha mesmo. E para mim ele é um dos fotógrafos importantes assim da fotografia mundial, né? Porque o trabalho dele mostra um oculto que a gente não conhecia, né? Que a gente não tinha uma ideia plena assim, né? Do que era. E acaba que ele trouxe isso à tona para que a gente visse sim que existe sempre um contraponto, né? Então é isso aí, pessoal. Essa aula foi só para ter uma ideia assim do que é o Robert Mapplethorpe, né? Do que é o trabalho principal dele e para a gente conhecer um pouco mais da fotografia também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Não se esqueça de clicar no gostei. Sempre clique no gostei ali que dá uma força no canal, favorite, compartilhe e comente também. Muito obrigado e até a próxima aula.